Salve galera, 21ª rodada Série A, Brasileirão, final de semana, jogos dia 25 e dia 26, na segunda-feira não tem jogo. Santos contra o Bahia. Antes de mais nada, galera, quero pedir para você deixar seu like, se inscreva no canal, toque no sininho. Então, primeiro jogo, Santos e o Bahia. Santos atuando dentro de casa, foram 9 jogos, fez 16 gols, uma média de 1,78 e sofreu 9, uma média de 1 gol por jogo. Já o time de fora, o Bahia, em 8 jogos, fez apenas 3 gols, uma média de 0,38 aproximadamente e sofreu 13 gols. A chance do Santos vencer é 53%, do Bahia vencer 17% e o empate 30%. Por esse motivo, nós vamos indicar casa ou empate, Santos ou empate, odd de 1,16. Se você quiser uma odd um pouco maior, o empate anula, uma odd de 1,28. Próximo jogo, Atlético Paraná e o Grêmio. Atlético Paraná que ocupa a 18ª posição apenas, já o Grêmio 4ª posição, o Grêmio que joga pela Libertadores no meio de semana. O time da casa, Atlético Paraná, em 8 jogos marcou 18 gols, uma média de 2,25 e sofreu 9, uma média de 1,3 aproximadamente. Já o Grêmio, em 9 jogos, fez 7 gols, sofreu apenas 4. A probabilidade do time da casa vencer é 36%, do time de fora vencer 41%, do empate 23%. Como o Grêmio vai atuar pela Libertadores fora de casa no meio de semana, e pela média do Atlético Paranaense ser de 2,25 gols por jogo nos 8 jogos que fez dentro de casa, nós vamos arriscar aí casa ou empate. Próximo jogo, galera, Corinthians versus Paraná. Corinthians que também atua pela Libertadores no meio de semana, mas o Paraná, o último colocado, lanterna do campeonato. A chance do Corinthians vencer 69%, a do Paraná vencer 5%, o empate 26%. Nós vamos indicar para esse jogo a vitória do Corinthians, casa para vencer. Próximo jogo, Cruzeiro versus Fluminense. Cruzeiro que também atua contra o Flamengo, venceu o primeiro jogo pela Libertadores no meio de semana, agora joga contra o Flamengo novamente no Mineirão. Cruzeiro e Fluminense, em 9 jogos que o Cruzeiro fez 11 gols, uma média de 1,22 e sofreu 11, uma média de 0,78. Já o time de fora em 10 jogos fez 10 gols, 1 gol por jogo e sofreu 15, 1,5. A chance do Cruzeiro vencer é 53%, do Fluminense vencer 21% e empate 26%. Para esse jogo vamos indicar o abaixo de 3,5. Abaixo de 3,5 para esse jogo, Cruzeiro e Fluminense. Próximo jogo, Botafogo versus o Sport. Botafogo, 12º colocado. Sport na zona de rebaixamento, 16º, a 3 jogos, perdendo, a 5 jogos sem vencer. A mesma situação do Botafogo, que há 5 jogos não vence. O time da casa em 9 jogos fez 9 gols, uma média de 1 gol por jogo, sofreu 7, uma média de 0,78. Já o time de fora em 10 jogos fez apenas 8 gols, menos de 1 gol por jogo e sofreu 20, que significa 2 gols por jogo em média. A probabilidade do time de casa, Botafogo, vencer 57%, do time de fora vencer 16% e o empate 27%. Para esse jogo, vamos indicar a vitória do Botafogo, casa para vencer. Ok, galera? Próximo jogo, São Paulo versus o Ceará. São Paulo, líder do campeonato, enfrentando aí o Ceará, 19ª posição, penúltimo do campeonato. Abrir as estatísticas, São Paulo e Ceará. O São Paulo que empatou o último jogo. O Ceará que há 3 jogos vem empatando. Nesse jogo nós vamos indicar a vitória do São Paulo. O São Paulo está muito bem no campeonato. Em 9 jogos dentro de casa marcou 17 gols, sofreu apenas 6. Já o time de fora fez apenas 5 gols em 9 jogos disputados fora e sofreu 11. Para esse jogo indicamos a vitória do São Paulo para cima do Ceará. Próximo jogo, América vs Flamengo. Flamengo que atua contra o Cruzeiro pela Libertadores no meio de semana no Mineirão.
esse jogo, o time da casa, o América, em 10 jogos fez 13 gols e sofreu apenas 9, menos de um gol por jogo. Já o time de fora, em 9 jogos, fez 12 gols e sofreu 12. Para esse jogo, indicamos o acima de 1,5. Acima de 1,5, acreditamos que pelo menos 2 gols saem nesse jogo entre América e Flamengo. A América que ocupa a 10ª posição e o Flamengo que ocupa a 3ª posição. Próximo jogo, Vitória contra o Atlético Mineiro. O Atlético não conseguiu vencer o Vasco, ficou em 0-0. Vitória que vem de 3 derrotas seguidas. Em 9 jogos que o Vitória fez dentro de casa, foram 11 gols marcados, 12 gols sofridos. Já o Atlético, em 9 jogos fora de casa, fez 17 gols e sofreu 16, uma média muito alta de gols. Para esse jogo, nós indicamos o acima de 1,5 e um palpite mais arriscado, que é o ambas equipes marcam. Ambas equipes marcam é o que indicamos para esse jogo entre Vitória e o Flamengo. Próximo jogo, Internacional e o Palmeiras. O Inter muito bem no campeonato. O Palmeiras joga na quinta-feira pela Libertadores. O time da casa em 9 jogos fez 15 gols e sofreu apenas 2 gols. Já o time de fora marcou 12 gols em 10 jogos disputados e sofreu 8. A probabilidade do Inter vencer esse jogo é 54%, do Palmeiras vencer 15%, o empate 31%. Vamos indicar para esse jogo, casa com empate, 85% de chance de acontecer. Casa ou empate, 1x. Inter e Palmeiras, 1x. Próximo jogo, o Vasco versus a Chapecoense. A Chapecoense que teve o jogo adiado contra o Atlético Paraná na última rodada. Vasco versus a Chapecoense. Indicamos a vitória do Vasco, pois o Vasco em 10 jogos como mandante fez 17 gols, uma média de 1,7. Já a Chapecoense em 10 jogos fez apenas 6 gols, uma média de 0,6, menos de 1 gol por jogo e sofreu 19 gols em 10 jogos. Probabilidade do Vasco vencer 55%, probabilidade da Chapecoense vencer 15% e o empate 30%. Se quiser fazer um jogo mais seguro, casa com empate, mas indicamos casa para vencer. Ok, galera? É isso aí. Até a próxima. Valeu, abraço.